também que foca principalmente nas famílias de baixa renda. Saudar Júnior Finfa, que está acompanhando nossa live, um comunicador importante do Sertão, muita gente, o pessoal do Belmonte, do Recife, dos bairros aqui do Recife estão acompanhando, poder conversar hoje com você, Fabrício. Primeiro, eu apresentar para quem está nas minhas redes, Fabrício é defensor público geral, foi reconduzido recentemente para o biênio de 2020 a 2022, tem uma experiência, uma boa experiência na área de direito e trabalha na Defensoria Pública, né? Defensor público. E eu queria, Fabrício, primeiro agradecer essa oportunidade de a gente poder falar e dar umas boas-vindas e poder ouvir. Eu acho que primeiro vale a pena, além de você se apresentar, falar para as pessoas qual é o trabalho efetivo da Defensoria, independente da pandemia, para quem a Defensoria trabalha, quantas pessoas estão dentro desse horizonte. Eu acho que isso é importante. Boa noite a todos, boa noite, João. Quero registrar a nossa alegria de poder compartilhar essa live. É importante, João, levar aos nossos pernambucanos, nesse momento de pandemia, um momento de educação em direitos, de propiciar condições para que a gente possa difundir as ideias e os planos de ações que as instituições e o Poder Legislativo Federal vêm realizando em prol do povo mais vulnerável. Tenho acompanhado a sua trajetória na Câmara, parabéns pela coragem. Na democracia, nós não podemos voltar atrás, nós não podemos retroceder. E nesse contexto, João, a Defensoria Pública cumpre um papel fundamental. A Constituição Federal, ela criou uma instituição para levar o acesso à justiça aos mais vulneráveis, patrocinado pelo Estado. E após a emenda 80, a Constituição deixou muito claro, está constitucionalizado. A democracia é expressão e instrumento do regime democrático. Por qual razão? João, a nossa legislação, desde a Constituição Federal até mesmo as leis federais e outras tantas, nós possuímos um arcabouço legislativo de primeira grandeza na defesa do direito. Direitos individuais, direito à moradia, direito à creche, direitos às liberdades civis, são muito bem contempladas no nosso país. Mas não adianta ter um arcabouço jurídico com essas garantias e direitos de tanta magnitude se não houver o acesso a tais direitos. E óbvio que a Defensoria cumpre uma missão fundamental porque ela é a ponte que liga o vulnerável, no nosso caso, em Pernambuco, podem se utilizar dos serviços da Defensoria Pública aqueles que ganham uma renda de até 3 salários mínimos, a depender de algumas situações, entre 3 e 5 salários mínimos, para acessar o Poder Judiciário, para acessar outros serviços que a Defensoria Pública presta na mediação de conflitos. Então, João, imagine, se a gente tem aí um contingente hoje aqui em Pernambuco de 80% da população como público-alvo potencial para usufruir dos nossos serviços. É uma missão árdua que vai agora, por conta da pandemia, nesse momento agora nós já estamos sentindo um reflexo por uma procura cada vez maior e nós estamos nos organizando da melhor forma possível para garantir direitos. Que existe a lei, mas como é que a gente dá acessibilidade à lei para aqueles que menos têm? Então tem o instrumento, né, e a Defensoria Pública tem um papel fundamental nesse sentido, principalmente quando vem uma crise como essa, né? Eu tenho feito uma luta muito grande na Câmara em defesa da renda básica permanente, que a gente não trabalha apenas com auxílio emergencial, mas que a gente possa prorrogar isso. Para vocês terem ideia dos números, existe 43,5 milhões de brasileiros que estão no Bolsa Família. Tem
aproximadamente 67 milhões que estão no cadastro único, que é aqueles que recebem até meio salário mínimo, mas é só um cadastro, né? Não tem meio salário mínimo per capita, mas não tem um benefício que essas pessoas recebem. E o auxílio emergencial, ele está sendo pago a 59 milhões de brasileiros, mas quando bota os beneficiários, né? Porque no caso, por exemplo, um pai, uma mãe e 3 filhos, são 2 contas que recebem, mas são 5 beneficiários, né? Porque tem os 3 filhos. Então, dá 100 milhões de brasileiros. Imagine que se a gente acaba com o auxílio emergencial e não cria nenhuma outra alternativa para isso, do dia para a noite, você pega os 100 milhões menos os 43 milhões que estão no Bolsa Família. Dá 57 milhões de brasileiros que do dia para a noite vão passar a ter renda zero. Então, o que a gente tem defendido, Fabrício, é que a gente construa um instrumento de uma renda básica no nosso país, que essa renda ela possa pegar aqueles que nem são tão pobres que estão no Bolsa Família, mas também não estão protegidos pelo mercado de trabalho, que aí pega todos os informais, que dá aproximadamente 60 milhões de brasileiros. A gente tem que fazer esse instrumento para a gente poder fazer essa proteção para a sociedade, e entendendo que depois dessa pandemia vai vir uma série de dificuldades do ponto de vista socioeconômico, que já são vividas agora, mas serão agudizadas depois. Isso é duro, mas é verdade. Quando passar o pico sanitário, a gente vai ter uma economia fragilizada, o desemprego, o CAGED, que publica, né, a avaliação de cada mês no mês de abril. Esse é o maior número desde 1992. Então, isso mostra o tamanho do desafio que a gente tem pela frente, que a gente vai ter que ter uma defensoria forte e a gente vai ter que ter uma renda forte para as pessoas. Eu tenho mostrado, viu, na live, eu estou lendo esse livro, devo terminar esse final de semana, um livro de renda básica, que é a Bíblia da Renda Básica, para a gente poder desenhar essa proposta. Criei a Frente Parlamentar da Renda Básica, vou ser o presidente na Câmara, e a gente vai fazer esse debate todo na Câmara para poder defender essa renda. Deixa eu passar para Fabrício. É importante estou aqui falando da renda, que vai ser um tema central do país, mas a gente queria entender o que é que a Defensoria, até para quem está nos ouvindo, poder saber, poder ter acesso, o que é que a Defensoria tem feito, quais são os principais serviços, atuações durante esse período da pandemia. João, durante esse período da pandemia, nós estamos fazendo o trabalho remoto, tá? Através dos nossos canais de acesso. Nós estamos fazendo esse primeiro acesso pelo WhatsApp e pelos e-mails que estão disponíveis nas nossas redes sociais, mas eu vou deixar aqui pelo menos um número para que vocês possam tomar nota, o 994883025. Através deste canal de acesso, nós fazemos a identificação da demanda e conseguimos priorizar aquelas que são urgentes, até porque o Poder Judiciário, todo o sistema de justiça está atuando de maneira remota, de forma que não haverá, a princípio, prejuízos em razão da falta de acesso à justiça nesse caso. Inclusive, João, nós estamos também com plataforma de mediação própria da Defensoria para fazer conciliações de conflitos. Estamos investindo fortemente na mediação de conflitos. Nós vamos vivenciar uma nova etapa. Contratos de aluguéis, de fianças, precisarão ser revistos. Valores de pensão alimentícia. Nós vamos ter que nos adaptar a essa transformação social que nos aguarda muito em breve, pós-pandemia. E a Defensoria Pública está se preparando para isso, para poder receber os nossos vulneráveis e prestar todo o auxílio necessário. Nessa questão da pandemia, o nosso núcleo de causas coletivas atuou de maneira prioritária na defesa dos vulneráveis em larga escala. Nós impetramos ações civis públicas que garantiram o fornecimento de energia elétrica nesse momento de pandemia, independentemente do atraso no pagamento das contas. Também conseguimos êxito em estender esse mesmo benefício ao fornecimento de água. E, nesse caso, nós tivemos uma mediação de forma dialogada com a Compesa. A Compesa, inclusive, João,
isentou os mais vulneráveis do pagamento da taxa de água aqui no nosso estado, Isso. dentro da ação civil pública promovida pela Defensoria, o que foi realmente um gesto simbólico do governo de que tem realmente compromisso com os mais vulneráveis. Promovemos também demandas na área do abrigamento à população em situação de rua por todo o estado, inclusive alertando os municípios a fazerem uso da linha de crédito. Ainda tivemos diversas recomendações para resguardar direitos. Recomendação à questão dos planos de saúde para cobrirem eventos que tivessem relação com o Covid-19. Logo no início da pandemia, alguns planos não estavam dando essa cobertura. Agora já é mais claro, hoje já se tem um consenso em relação a essas questões. Expedimos recomendações às escolas e universidades privadas, no sentido de abrirem um diálogo com os estudantes, visando uma redução, pelo menos momentânea, de acordo com a condição econômica das pessoas que foram afetadas. Fizemos também recomendações para que o Poder Judiciário suspendesse a execução forçada de ações possessórias nesse momento. Não é condigno, nesse momento, alguém que tem o seu lar e se cobra o isolamento social, de ver uma execução de uma decisão judicial de reintegração de posse, por exemplo. Então, a gente também conseguimos êxito nessa demanda. Foi algo que trouxe uma certa tranquilidade, principalmente nas demandas rurais do nosso estado, que por esses dias nós tivemos alguns problemas em alguns pontos aqui do estado. Enfim, foram uma série de ações que, segundo Teve alguma ação específica em relação ao auxílio emergencial? Vocês conseguiram, certamente, várias dúvidas foram lançadas, vários problemas cadastrais, enfim, falha de sistema. Vocês tiveram alguma atuação? O auxílio emergencial, ele é gerido pela Caixa Econômica Federal. Essas demandas, elas são processadas pela Defensoria Pública da União, e cujo canal de acesso, como é muito recorrente nas nossas lives, inclusive nós compartilhamos o mesmo prédio aqui em Pernambuco, na Avenida Manuel Borba, Defensoria da União e Defensoria Pública do Estado. Mas dúvidas em relação ao auxílio emergencial, principalmente no sentido de avaliar como está acontecendo, o que está realmente travando o processo de concessão, podem ser retiradas através do 99243-4165. Nós sabemos que em Pernambuco tem um nível de represamento de alguns benefícios na área do benefício assistencial emergencial, e a DPU está disponível para fazer esse enfrentamento também por via remota. O impacto socioeconômico ele já é sentido por a gente, mas isso vai ter um reflexo no médio e longo prazo. Então, isso vai inspirar de nós um desafio de repensar vários aspectos e várias ações que a gente tem na sociedade. Dessas ações que a gente está entrando na Câmara, em várias delas, né, a gente está votando. A gente ontem aprovou a Lei de Emergência da Cultura para viabilizar que todas as pessoas que trabalham na área da cultura e que são de baixa renda possam receber o auxílio, 3 bilhões de reais para o fomento da cultura nos estados e municípios. Enfim, muitas ações a gente conseguiu desenhar para viabilizar essa proteção na cultura, que é tão importante. A gente sabe que a cultura dificilmente certamente, né, vai ser uma das atividades que voltarão por último, porque precisa de grande aglomeração para ela poder acontecer. Seja num show, tem que ter a plateia, numa apresentação de teatro, e por aí vai. E a gente também botou muita coisa na Câmara. Eu apresentei lei para a gente zerar a fila do INSS, dar o benefício, depois validar a perícia médica e a prestação de documentos. A gente apresentou também um projeto para impedir aquilo que foi feito aqui, que o governador autorizou, que fosse suspendido o pagamento da conta de água das pessoas de baixa renda.
A gente pediu para, a gente entrou com o projeto para ser em âmbito nacional e proibindo também o corte da conta de energia, enfim, várias ações a gente conseguiu fazer nisso, que algumas delas estão tramitando, e hoje nosso esforço, como eu disse aqui, é a renda básica. Para quem entrou agora, a gente defender a renda básica que permaneça para além do auxílio emergencial. Eu vou apresentar um projeto de lei, Fabrício, na próxima semana sobre isso,